Nesse momento, nós vamos respirar bem profundamente, sentir toda a energia do Hospital Santa Cruz, sentir todos os espíritos, os mentores que trabalham com os médiums, sentir ele amar o nosso dirigente de estudo, o Ruiz, o nosso dirigente espiritual, e todos os espíritos que estão ali para aprender junto conosco, não aprender conosco, mas juntos, unidos, porque é através dessa união que conseguimos evoluir. Possamos ter uma tarde de muito aprendizado, com amor, respeito e harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Vambora? Horta mística. Quando tudo parece pior, quando tudo parece perdido, é nesse momento de dor e escuridão que você deve acender uma luz a fim de... Os 3 passos da... os 3 passos da fé? É. Ah, tá. A semana passada, na última, você falou sobre... Eu fiz Maria Santíssima. Ah, tá bom. É que estava marcado aqui no lugar errado. Senão ia ter que mudar tudo que eu fiz até agora. Tudo bem, vamos para os passos da fé. Deixa a horta mística para domingo. 3 passos da fé. A fé de que tudo vai se resolver e de que todos os problemas terão uma saída é o melhor remédio para teus momentos de crise. Só ela é capaz de transformar em luz tudo aquilo que parece ser pura sombra. Tudo bem? Todos concordam? Sim. Algo nesse capítulo? Terceiro parágrafo. Quem tem fé, mantém-se sereno diante das provas e encontra as soluções e os caminhos mais rápidos. Espera só um pouquinho, eu tinha falado o capítulo errado, eu tinha falado o capítulo 28 e o Sérgio falou que era o capítulo 27. Realmente, a gente fez na terça-feira o capítulo 26. Isso. Tá? Todo mundo se encontrou? A gente está no capítulo 27, os 3 passos da fé, e o Sérgio está no terceiro parágrafo. É isso? É isso aí. Isso. Quem tem fé mantém-se sereno diante das provas e encontra as soluções e os caminhos mais rápidos. Baseado no que está escrito aqui, a gente tem fé? Tentando se manter sereno diante das provas, isso a gente está aprendendo a fazer, não é? A gente está tentando aprendendo. Agora que a gente está aprendendo isso, entrar em desespero. É que ele aqui que assim, quem tem fé mantém-se sereno, né? Nem perde, nem perde. Não perde a serenidade. Não perde a serenidade. Não. Então, quando eu li isso daqui, eu pensei assim, eu não tenho fé, né? Mas lendo todo o capítulo, mais ali na frente, ele fala que todo mundo tem fé. Mas o que atrapalha a nossa fé são as nossas crenças. A gente vai ler isso aí na frente. Mas assim, ele já traz uma reflexão nesse sentido. Quando acontece alguma coisa, a gente mantém a serenidade. Ó, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava fazendo um bolo. E meu bolo, o meu forno é elétrico. Ele vazou, ele subiu demais, ele derramou, ele sujou tudo. Eu tinha 2 soluções. Bater pezinho, ir lá, desligar tudo, tirar o bolo, jogar tudo fora e a gente vai iniciar outro depois. Porque era o que tinha, era a energia que tinha. Era a energia que tinha. Então, às vezes a gente fala assim, o exemplo que eu dava, é um exemplo bobo, mas é nessas pequeninas coisas que acontecem com a gente no nosso dia a dia, é que a gente vai compreendendo a modificação que nós já temos. Antigamente, o que viria? Eu ia vir para cá, eu ia começar a reclamar, eu ia fazer um monte de coisa. Eu tenho Depois ia lá limpar. Já limpei, minha mãe me ajudou, daqui a pouco a gente volta, tá tudo certo. Não
Não tem Mas nada antes é assim, antigamente a gente fazia assim, ia lá, reclamava, batia o pé, não sei o quê, e depois... Agora a gente pulou o pedaço de bater o pé, de reclamar, né? Não adianta fazer nada disso, tem que continuar o caminho. Então eu vejo que assim, às vezes você vai falar assim, eu não tenho fé. Será talvez num grande aprendizado, num grande obstáculo, seja diferente. Mas se a gente não começar pelos pequenininhos, a gente nunca vai. A gente sempre vai vendo que a gente não faz nada. Mas você sabe por que eu anotei isso? Tá. Não é para falar que a gente não tem fé. É para que quando a gente esteja num momento difícil e venha todo esse ímpeto de reclamação, alguma coisa, a gente lembrar que a gente tem fé. E utilizando a fé, a gente consegue vencer o momento com mais facilidade. Entende? Eu entendi o que você quis dizer. Porque assim, eu estou tentando fazer um trabalho comigo mesmo de não ficar pensando na parte negativa. Né? Tem que pensar o que tem de positivo naquilo que a gente está aprendendo, aquilo que a gente está vivendo. Então, eu podia ler isso daqui e ficar o resto do dia chorando porque eu achava que eu não tinha fé. Mas não, eu li isso daqui e falei assim, bom, então é isso. Quando eu estiver perante um problema muito difícil que me tire o equilíbrio, eu vou lembrar que se eu tiver fé, eu sei que tudo vai se resolver, né? Como está escrito lá em cima. Talvez não se resolva da forma que você quer, que eu quero, mas daquela que é certa. Mas aí eu vou para aquele ditado chinês, né, que diz o seguinte: o problema tem duas respostas. Primeiro, ele pode ter solução. Então, não adianta ficar nervoso, uma hora você acha a solução. Ou ele pode não ter solução. Então não adianta ficar nervoso, ele não tem solução mesmo. Então... Aí você falou, vocês dois estão assim. Esses dois acho que vocês estão assim, então deixa. Não, não é deixar, é que senão você vai ficar. A gente vai sempre estar rodando ali, não vai, não vai, não vai. Não vai. O que mais? Ô, Sérgio? Oi? Oi. O que você comentou é interessante, realmente. Se a gente olhar pelo prisma do positivo, a hora que a gente estiver passando por um desafio, por uma aflição, a gente precisa se lembrar disso, né? No meu caso, por exemplo, todo mundo tem fé, mas eu acho que de vez em quando eu não tenho, mas eu sei que eu tenho. Eu só preciso de um tempo que é para comandar, para dizer, não, eu tenho fé, sim. Então, eu vou ver se o problema não tem solução, não adianta ficar nervoso. Agora, tem solução? Se eu tiver paciência e tranquilidade, eu vou resolver, eu vou encontrar a solução. Para isso, eu lembrei do que você comentou ontem, que a gente precisa vigiar e orar para a gente não abrir brechas, né? Para a gente estar sempre procurando vigiar os pensamentos, para que a gente comande a nossa vida, né? Comande as nossas ações. É isso aí, é isso aí. Na realidade, você pode olhar essa frase de duas formas. Do lado negativo, você vai saber que você não tem fé. Do lado positivo, é uma oportunidade de, quando o problema vier, você poder vencê-lo mais facilmente. Então, quem escolhe o lado que vai querer olhar para essa frase somos nós mesmos. O que mais? Eu anotei a última frase dessa página, se alguém tiver alguma coisa Eu antes. também. Eu também. Você anotou a frase ou o parágrafo? Parágrafo todo. Então você anotou mais do que eu. Manda ver, lê você. O primeiro, com relação a aprender a usar a fé, é preciso alguns passos. O primeiro passo é renovar as crenças sobre a vida. Quem acredita na vitória e quem acredita no bem consegue mudar seu modo de pensar. Renovar crenças é o mesmo que fazer uma limpeza e muita coisa que já não serve mais para garantir a paz e o equilíbrio na esfera dos sentimentos e da vida mental.
Quem renova suas crenças amadurece e avança na fé. Isso dá um trabalho, né, Musanfio? Verdade. É. E aí começa, né, a misturar a crença com a fé, né? É aquilo que eu tinha comentado antes. O que atrapalha são as nossas crenças, né? As nossas crenças limitantes. Conhecemos as nossas crenças? Não, era isso que eu ia perguntar. Nós Crença, tipo, eu não acredito em mim, é isso? Isso é uma crença que você colocou, isso é uma crença tá limitante. Isso é uma crença limitante, né? Você pode ter uma crença de que você não vai conseguir vencer aquele determinado problema. E aí ela limita você, porque você já colocou isso, então você mesmo colocou o seu bloqueio e aí você não consegue. E tem aquelas crenças que todo mundo que vai passando, né, de geração para geração. Mas você pode criar novas crenças positivas de que mesmo que tudo esteja difícil, com a fé eu vou vencer tudo. Essa é uma crença que você pode colocar para você e vai te ajudar nos momentos difíceis, né? Do que dizer que, esse problema é muito grande para eu resolver. Eu ia perguntar uma besteira. Eu ia perguntar uma besteira muito grande que veio a resposta. Como a Maria Rita falou, eu não sou capaz de fazer, por exemplo, eu não consigo fazer isso, né? É uma crença. O que isso atrapalha a minha fé? Quando você tem uma crença que você não pode, você já falou, eu não posso. Então você não tem fé. Você não tem fé em quem? Em Deus ou em você? Se você não tem fé em você, você não consegue ter a fé em Deus. Assim, imagina que você queira fazer alguma coisa, queira fazer muito uma coisa na sua vida, tá? Só que você acredita que você não vai poder fazer, por qualquer motivo que seja, você não tem força, ou você tem medo, ou alguma coisa parecida. Você está se limitando a fazer aquilo que você gostaria de fazer, não é verdade? Mas como que a gente pode usar a nossa fé ao nosso favor? Vamos supor que você tenha medo de fazer a coisa, né? Você vai falar assim, bom, eu tenho medo que determinada coisa vai acontecer comigo a hora que eu for realizar isso, não é verdade? Mas tendo a fé de que nada vai acontecer comigo que não esteja para acontecer para o meu aprendizado, você fecha os olhos e vai em frente. E se acontecer? Era para acontecer, entendeu? Porque aquela lição eu precisava passar naquele momento. Então você é determinista, ou seja, tudo está previsto? Não. Se eu tivesse aprendido aquela lição anteriormente, talvez eu não precisasse passar por aquilo. Mas independente de eu precisar passar ou não, eu vou estar realizando um sonho, uma vontade muito grande na minha vida. Eu acho que a gente deveria tentar exemplificar mais fácil. Porque o medo de fazer alguma coisa não é orgulho? Pode ser orgulho, pode ser instinto. De repente, por exemplo, tem gente que tem medo de dirigir na estrada. É instinto de sobrevivência. Mas também pode ser orgulho, mas pode ser também a crença limitante dizendo eu não sou capaz de dirigir na estrada, entendeu? Eu vejo assim, a gente se pega muito nesse fator do orgulho, né? Aquilo que o Sérgio falou, pode ser orgulho? Pode. Mas o porquê que você sente medo? Para não fazer, dependendo do caso. Por exemplo, falar em público. Falar aqui em público. Eu não faço porque eu tenho medo de fazer besteira, de falar errado. Então, aí se a gente for parar para analisar, por que você tem medo de falar errado? Eu estava levando para o lado do orgulho. Então, esse é o orgulho. Por quê? Porque se você errar, vai magoar, machucar. Você vai se machucar, você vai machucar alguma pessoa. Por exemplo, você vai fazer umas vibrações. Eu esqueci de fazer aquilo. Você acha que aquela vibração que você não fez
vai prejudicar aqueles que não receberam? Não, a espiritualidade sabe, se eles estão precisando realmente, eles vão deslocar para lá. Então não aconteceu nada. Então se a gente não faz por este medo, por esta, é o orgulho. Eu não quero porque eu não vou me expor. Eu tenho medo. Você queria falar É uma exemplo legal. É uma crença limitante. É uma crença limitante que eu coloquei. Eu não vou fazer porque eu não vou me colocar ali. Tá? Agora, se assim, vamos dar um exemplo de... Deixa eu dar um exemplo legal de medo. Você sonha a vida inteira em viajar para a Europa, a passear pela Europa. Só que para você ir para lá, você tem que ir de avião. Só que você morre de medo de avião. Aí você passa a vida inteira chateado porque você não foi para a Europa, porque você tem medo de avião. E no final da sua vida, o avião cai em cima da sua casa. Entendeu? Esse é o medo. Esse é o medo. Ele te limita, mas não tem a ver com orgulho. Ele tem a ver com o medo que pode ser até que você soubesse que você ia passar por isso porque faz parte da sua programação encarnatória. Entendeu? Pode ser, mas é aquele medo que você não anda. É isso aí, que você te limitando. Que você fica totalmente paralisada, que é aquilo que a gente fala, o medo paralisa. E o meu medo foi tão grande, me limitou tanto que eu não andei. Eu não realizei meu sonho. Que eu não realizei meu sonho. Você vê a diferença? Não tem a ver com orgulho, tem a ver com medo, com uma crença. Você entendeu? Que andar de avião é perigoso porque o avião cai, né? Então, entendi. Então, assim, eu me limito a não fazer, mesmo embora queira conhecer a Europa, não vou porque tenho medo do avião cair. Entendi. Isso. É isso aí. E aí é medo só. Isso é uma coisa banal, né? Que a gente está falando da limitação, só para compreender, mas quantas coisas que a gente faz. Por exemplo, no curso, a Valéria deu curso de médiuns. Quantas pessoas tinham medo de incorporar? De ajudar os outros usando a mediunidade de incorporação? Quantas pessoas? E é pura limitação por crença, né? Por quê? Porque se acredita, se ouviu muita coisa, e conforme você vai estudando, você vai tendo conhecimento, aquilo vai se transformando dentro de você, e você vai compreendendo que aquilo realmente não existia. Você só não tinha o conhecimento. Por isso que eu quis dar um exemplo, porque assim, a gente tem que ver aquilo que nos limita, que nos prende, e eu não vou, e aquilo que nos prende também, mas é uma questão de orgulho, que é uma outra forma. E existem outras formas que a gente vai vendo, a gente tem outros exemplos. Porque senão tudo vai ser orgulho, gente. Tudo a gente vai bater no orgulho. Não é que a gente não seja. Não estou dizendo que não. Mas nem tudo é orgulho. A gente tem outras dificuldades. Eu só queria fazer uma observação com relação à crença limitante, tá? A gente tem que tomar cuidado quando a gente analisa isso, né? Porque senão a gente não passa a ser corajoso, a gente passa a ser inconsequente, né? Então, por exemplo, durante a Covid, usa máscara e ninguém sai de casa. Ah, não, mas o Sérgio falou que eu tenho que vencer meus medos, então eu vou tirar a máscara e vou me misturar com o mundo. Mas aí a gente tem que perceber, usar a razão para entender se aquilo que a gente está fazendo realmente é importante ou não. Ah, não, eu tenho medo de atravessar a rua. O Sérgio falou, fechou o olho e atravessou a rua lá, 23 de maio, sem olhar para os lados, não estava nem aí. Por quê? Ah, não, se eu tiver que morrer atropelado, eu vou, senão não vou. Não, você foi inconsequente nessa questão. Então, a gente precisa, as nossas crenças limitantes, nós não podemos derrubá-las sem ter uma análise nossa para saber se ela pode ou não pode cair, né? Tem que ter bom senso, né? Não pode esquecer do bom senso. Bom senso. E tem que ter um discernimento também, né? O que é e o que realmente é. Ou seja, o que falam e o que realmente é. Então, às vezes, a gente acaba indo muito
na conversa de outras pessoas que falam, se você não sai de casa sem máscara, sem álcool, sem nada, porque com a minha irmã aconteceu, ela ficou doente, ela pegou o Covid e está internada, então não pode sair, tá? Mas aí é que tá. Você tem que ver pelo outro lado também. Quer dizer, tem toda uma questão de o vírus, ele se propaga, está em todo lugar, as pessoas às vezes podem estar contaminadas, não é contaminadas, mas podem passar o vírus e não saber que estão passando o vírus. Então, assim, tem que saber o discernimento, tem que saber separar o joio do trigo. Então, eu acho que sempre a gente deve ver isso, mas só para a gente fechar esse negócio da Covid, é só uma reflexão, gente, para a gente voltar para o livro. A espiritualidade veio e avisou, a Covid veio para nos ensinar. Reflexão de 2 anos atrás, o que a gente aprendeu nesses 2 anos? Liberaram as máscaras. Estamos vivendo a 4ª onda. Ninguém usa. Vamos lá, refletir, cada um na sua reflexão. Porque aí você fala, pô, a espiritualidade não falou? Ó, eu vou falar uma coisa. Todos os mentores, se vocês separarem, eles pararam de falar nas vibrações. Mas conosco, eles sempre nos avisaram, olha, ainda não acabou. Se você assiste a Mônica, todos os mentores falaram a mesma coisa, a Mônica de Medeiros. Ó, ainda não acabou. É livre-arbítrio. Chega uma hora, eles avisam. Chega uma hora, é livre-arbítrio. A gente está aqui e vamos ajudar no que der para ajudar. Naquilo que não der, faz parte. É aquilo que, assim, esse é um bom senso, é opção. Eles não vão viver nos amedrontando. Ele nos faz pensar. Vocês já conhecem. Vocês sabem que o vírus pode ir para uma pessoa muito bem e pode ir para outra pessoa não muito bem. Depende. Então, cada um tem a sua opção. Não tem mais aquela coisa da gente ficar cutucando. É livre-arbítrio. Bora. Só uma coisa. A questão principal é crença todo mundo tem. Mas cada um tem a sua. Então, a gente não dá para opinar na crença do outro. Não dá. Bora, pro livro. Eu notei essa primeira frase do 2º parágrafo. Tá. O 2º passo é educar o pensamento com foco na beleza da vida. E aí eu volto àquela primeira frase que a gente leu, né? Eu podia ler aquela frase com tristeza, com pesar, ou olhar pelo lado positivo, que é a beleza da vida, né? Olha, isso aqui está me ajudando a achar uma solução para vencer os problemas, né? A escolha é nossa. A vida é bela, né? A vida é bela. A vida é bela no sentido de ser bela. Assim, a gente levanta todo dia, a gente está com saúde, entre aspas, mas a gente está aqui. A gente tá aprendendo, cada dia é diferente, a gente pode ser diferente. Depende da maneira como a gente quer. Algo mais? Complementando isso, né? A próximo parágrafo, né? Ô Fio, quem só enxerga a treva já se perdeu na prisão da sombra interior. Já se prendeu, né? Já se prendeu, isso. Na prisão da sombra interior. Então a gente precisa abrir a janela da... E ele ainda coloca, dá um trabalho, treinar isso, né? É isso que a gente veio, né? Por quê? Por que a gente precisa só estar no nosso lado sombra? Nesse lado triste? Por que esse lado feliz, que pode dar certo, que é positivo, é nosso, é só nosso? Por que a gente não pode colocar para fora? Hoje vocês estão muito quietos. Estou ouvindo. Já falei pra caramba. Algo mais? Eu marquei um outro ainda nessa página, o antepenúltimo. Terceiro passo. Fio de Deus, na verdade, o quarto. Eu anotei uma coisa antes ainda, na parágrafo anterior. Quem ama fortalece sua energia da fé e garante melhor vida, com mais saúde e proteção, que é aquilo que a gente está vendo no acolhimento de amor, né?
Achei. Agora achei, tá. Eu acho que é legal ler esse aqui, ó. O terceiro passo é ter atitude de louvor ao bem. Quem cultiva o louvor ao bem sempre atrai forças compensadoras e carrega em si a energia da prosperidade infinita. Quem ama e celebra os costumes amorosos e as atitudes sadias, expande uma aura de vitalidade e imuniza-se contra a descrença. Quem ama, aí vem, né? Quem ama fortalece a sua energia da fé e garante melhor vida, com mais saúde e proteção. E continua sendo trabalhoso, né, filho? Por quê? Porque a gente tem que trabalhar com a gente. Não é isso? Eu penso, posso falar? Eu penso que isso realmente é um exercício diário que a gente tem que fazer. O nosso amanhecer é todo o nosso dia. Como a gente levanta da cama, como a gente se porta ao abrir os olhos, vai te dizer como é que você vai passar seu dia. Se você já levanta derrubada, ai, que preguiça, estou cansada, não sei o quê, reclamando, eu acho que você já passa um dia mal. Eu acho que você tem que levantar, eu digo que é um levantar energético mesmo, começando a agradecer o dia, tudo. E aí vai, é uma consequência, um bom dia com um sorriso, um bom dia. Isso vai abrindo para você novas possibilidades. Você fala um bom dia com uma pessoa, a pessoa não te responde muito bem. No segundo dia você fala bom dia, pronto, já muda a vibração dela com você. Já é uma e aí assim, ó. Mas aí assim, analisa. Por que você fala assim que é super bom? Qual é a energia que tá ali? Qual é a energia? A energia, para que a gente possa entender. Nós somos energia. Então, é uma energia positiva. E você está se alimentando dessa energia. Você está trazendo isso para você. O que você fala, a forma como você fala, é o que você emite. Então é aquilo se você emite, se você fala bravo, se você fala numa vibração de acusação, você vai receber tudo isso. Mas se você tá feliz, o dia tá lindo, a rosinha é linda, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, é isso que você vai receber. É aquilo que se explica da lei de atração, que todo mundo andou num tempo, não foi? Assistindo aqui o filme de A Lei de Atração, lendo o livro. É isso. É a gente trazer isso. Só nós temos essa capacidade. E eu acho que tem uma coisa importante no que a Solange falou, né? A gente já leu ali atrás. Deus nos dá a capacidade para sermos autossuficientes. Você vê que na solução que a Solange deu, ela não falou de ninguém, ela falou dela. A postura dela perante a vida. Quando a gente aposta a solução dos nossos problemas na atividade que o outro vai fazer, é motivo para frustração, para contrariedade e para se perder cada vez mais. Eu acho que isso vai mudando, né? A nossa vibração diariamente. E eu acho que realmente é isso. A gente vai atraindo só coisas boas mesmo para a gente. Você só atrai para você energia positiva. Por onde você passa, você só consegue angariar coisas boas. Claro que uma pessoa ou outra, às vezes mal virada, né? Acordou virada, mas passa de boa. Ela não está no bom dia, você cumprimenta. Se ela não te cumprimentar, ok. Não está no bom dia dela, tudo bem. Mas você segue a sua vida normal. Eu acho que é por aí, né? Encerrando? Só tenho mais uma frase que eu anotei aí. No próximo parágrafo. Todos temos fé, meu filho. Tem que cultivar a fé. O que precisa é saber como movimentá-la no bem. Dá trabalho mesmo, mas não esmorece não, Zanfio. Todos podem conseguir. E aquilo lá, aqui é uma afirmação, né? Não é uma pergunta, não é uma especulação. Todos temos fé. Então aquela questão de a gente ter medo, alguma coisa, é justamente a crença limitante, né? Aí, para a gente saber quais são as nossas crenças limitantes, a gente tem que autoconhecimento. Mergulhar na gente mesmo, né? É isso aí. Fazer um mergulho interior e buscar quais são as nossas crenças. E a gente vai conseguir.
A gente está no horário ainda? Falta... Tudo bem, pode falar. 18 horas. Então, São 6 horas agora, mas... Então, eu sofri um acidente faz muito tempo de capotar com o carro e eu achava que eu ia morrer naquele dia. Eu fiquei muito tempo sofrendo quando entrava num carro. Não era eu que estava dirigindo, era um colega voltando da faculdade. Eu capotei, caí num barranco, o carro ficou de ponta cabeça. Enfim, graças a Deus ninguém morreu, todos sobrevivemos. Eu fazia a faculdade em Mogi na época. E eu fiquei muito tempo sem dirigir. Eu entrava num carro, eu vivenciava tudo aquilo quando eu entrava, mas eu superei o meu medo. Eu falei, eu vou dirigir. Eu dirigi, peguei no carro, hoje eu dirijo já há muitos anos isso, meu filho nem era nascido, tem 35 anos, e de pegar a estrada, quer dizer, eu tento vencer as minhas limitações. Eu tenho medo de muitas coisas, mas eu procuro enfrentar, porque senão eu fico estancada, eu não ando. A gente tem que buscar vencer os nossos medos, as nossas dificuldades, porque isso faz parte do nosso aprendizado também. A gente está aqui, a gente não pode, como vocês falam, ter essa crença limitante e ficar parada, né, esperando que os outros façam tudo para a gente. A gente tem que ter independência também, tem que fazer a nossa parte. Porque quando a gente consegue vencer uma crença limitante, primeiro, quando a gente reconhece, e quando a gente consegue vencer, qual é o sentimento? Não vem um sentimento de orgulho, mas vem um sentimento de alegria. De alívio. De vitória. De vitória com a gente, sabe? A gente não está falando de autoestima, né? Olha, minha estima. Não, é um sentimento que assim, nossa, eu consegui, eu posso. Olha, eu só dependo de mim mesma. Né? Eu posso dar esse passo, eu consigo. Ele é pequenininho, mas eu consigo dar esse passo. Eu não preciso de um monte de gente para andar comigo. E essa vitória, a gente é cada um dando esse passo, é cada um acreditando em si, é tendo fé em si mesmo. Quando eu falei para a Leda que assim, que se a gente não tem fé em nós mesmos, como que a gente vai ter fé em Deus? A gente tem que ter fé em Deus, mas Deus está lá e ele fala, vamos, vai filho. Aí você fala, eu estou esperando, eu estou com fé, estou rezando, mas eu estou aqui, vai filho. Então se você não tem fé em você, se você não acredita em você, a fé de Deus está lá, ele não muda, mas assim, ela vai ser exemplificada na hora que você fazer um movimento. Quem falava? Quem era o apóstolo que falava? Vamos lá. Que falava que a fé sem obras é uma fé morta. Foi Paulo, não é? Não era Paulo. Li isso, meu Deus. Era aquele que andava com Pedro, que ficava discutindo muito com Pedro. Que era irmão de João. Era o Tiago menor, tinha um Tiago maior e o Tiago menor. Acho que era o Tiago maior, que ele fazia ele que comandava a Casa do Caminho. E ele falava, a fé sem obras é uma fé morta. Por quê? Porque a gente precisa exemplificar. Vamos fazer. Vamos trabalhar, arregaçar as mangas. Eu tenho fé, mas eu não faço nada porque eu tenho medo. Aí não dá para chegar em Deus. Aí não dá, né? O meu pé nem conseguia acelerar o carro. Tremia a minha perna, de tanto que eu tinha medo de dirigir. E superei, graças a Deus, sozinha, né? Tive que enfrentar.